Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Estamos começando aqui, né, Pastor Felipe Freitas? Hoje, nosso Atitude Vision, e nossa Atitude Vision hoje especial, com os pastores da Rede Amarela, Rede Laranja. Eu queria fazer um convite muito especial para vocês neste momento. Aproveite esse momento que estamos iniciando, pegue esse link e compartilhe com todos os membros de sua célula, com o pessoal da sua rede, da nossa rede, da rede do Pastor Freitas, pastora Nádia, né? Pastora Valéria, pastor Caio, pastor Pedro Vulgo, da Rede Branca, cada pastor das igrejas filhas. Gostaríamos que você compartilhasse agora esse link com suas células, com todo mundo. Vamos bater o recorde de visualizações de pessoas conectadas conosco. Hoje estaremos fazendo aqui uma Atitude Vision especial, né, pastor Felipe? Em que estaremos respondendo algumas perguntas nossas, perguntas de vocês, vocês podem fazer enquanto estamos aqui conectados, que nós estaremos juntos nessa Atitude Vision muito especial dessa noite, que nós queremos responder algo muito importante a respeito da visão da nossa igreja, da visão da nossa célula, né, pastor Felipe? Com certeza. Pastor Efraim, prazer estar com você aqui. Cara, te admiro demais. É uma honra participar desse time, desse staff pastoral. Me sinto muito honrado. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um tema muito importante, sobre multiplicar discípulos. A gente já entendeu que isso é o cerne da grande comissão e estar com você, pastor, vai ser uma honra e junto com todo mundo que está assistindo a gente. Pessoal, não se esqueça de compartilhar esse link para o máximo de pessoas possíveis. Pastor, queria só aproveitar e fazer um convite. Pessoal, está chegando a conferência Paixão pelas Escrituras. Você não pode perder. Nós teremos uma exposição bíblica de Salmos, uma exposição linda, uma sala, onde você vai poder conhecer os livros de Salmos. Nós teremos aqui os maiores players do Brasil, grandes pastores, mestres. Sabe quem vai estar aqui? Olha só. Ronaldo Lidório, Pascoal Piragini, Jonas Madureira, Luiz Saião, Hernandes Dias Lopes. Você não pode perder. Então eu queria convidar todos vocês, façam parte. Vai estar o link aí. Nós vamos jogar esse link para você fazer a inscrição o mais rápido possível. E, gente, nós vamos também na semana ter uma leitura bíblica de Gênesis e Apocalipse. Vai ser incrível. Dando esse recado a todos vocês. Quem participou ano passado, né, pastor Felipe, viu quanto foi poderosa. E com certeza esse ano também não será diferente. Com certeza. Será poderosa. Então, assim, faça sua inscrição, participe dessa conferência, que será uma bênção, mais uma vez, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, desde já comece a compartilhar conosco aí, você que está conosco neste momento, você que está conectado com a gente neste momento, comece a compartilhar, mande aí coração, abraço uns para os outros. Vamos viver igreja mesmo agora, né, pastor Felipe? Porque é muito bom quando nós vivemos igreja, quando nós estamos envolvidos na igreja, nas células, nós descobrimos o poder de viver essa unidade e cumprir o mandamento de Cristo Jesus, que é o que nós vamos falar hoje. Nós falaremos sobre a multiplicação de célula. E acho que um texto nós podemos ler aqui e pensar um pouco sobre isso, porque às vezes nós podemos pensar o seguinte: vem cá, por que eu devo multiplicar? Por que eu vou multiplicar? E a primeira coisa que eu gostaria de deixar um texto aqui é Mateus 28, 19, que é o mandamento de Cristo Jesus, que é ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quando nós obedecemos esse mandamento de Cristo Jesus, nós entendemos que a célula também está inserida dentro desse contexto, que é o contexto de multiplicação. E hoje nós falaremos aqui um pouco sobre essa multiplicação mesmo, sobre a multiplicação das células, que é uma das coisas muito importantes que o nosso pastor tem focado, nós temos focado, porque nós queremos alcançar o máximo de pessoas o possível para o reino de Deus. Então, vamos lá. Pastor, isso, além desse texto clássico, né, ele também provoca uma dor na gente, porque Jesus em Mateus capítulo 9, de verso 35, ali ele começa a andar pelas searas, começa a ver as ovelhas exaustas, oprimidas, pessoas que estavam ali precisando de um pastoreio, onde os líderes eles não cuidavam das pessoas, né? Eles não estavam atentos a isso. Jesus chega com seus discípulos, olha uma multidão faminta, precisando de uma palavra de Deus, e ele fala assim: rogo-vos por trabalhadores a seara. Então acho que esse é o cerne da coisa toda. A célula deve multiplicar, pessoal. Por que ela precisa multiplicar? Porque nós precisamos ganhar o mundo para Jesus. Tem pessoas indo para o inferno. Essa palavra pode chocar um pouco você, tal, mas de fato essa é a verdade.
Uma vez um pastor americano ele falou uma coisa, ele falou assim, se Deus deixasse a gente ficar no inferno por 2 segundos, nós sairíamos das nossas igrejas, andaríamos pelas ruas, pregando a mensagem do evangelho, querendo fazer células de casa em casa sem parar. Eu acho que nós precisamos ter esse ador no nosso coração. Todo líder precisa multiplicar célula, não é verdade, pastor? Você já multiplicou célula, pastor Felipe? Com certeza, amo multiplicar. É uma bênção, né? Com certeza. E eu tô perguntando isso aqui também para você, por quê? Porque eu também já multipliquei minhas células várias vezes. Aqui acho que várias pessoas já multiplicaram célula, né? Eu queria perguntar para você, já multiplicou sua célula esse ano? Se não multiplicou ainda, por quê? Porque um dos pontos nossos que toda célula deve multiplicar. Um dos pontos é esse, toda célula deve multiplicar. E é muito importante. Uma coisa que fica muito no meu coração, e um tema que eu carrego muito comigo, em todo o tempo, eu sempre coloco isso na minha mente. A célula deve multiplicar pelo menos uma vez por ano. Eu estava falando com alguns irmãos um dia desses aí, no reunião de supervisor, no último domingo, eu disse para eles, olha, a célula precisa multiplicar. Porque se a célula não multiplicar, ela começa a virar um grupinho. E se esse grupinho ficar muito maçante, daqui a pouco a pessoa observa assim, vem cá, tem uma célula ali que eles estão compartilhando mais daquilo que eu estou vivendo. Mas quando ela multiplica, que ela vai para 2 grupos que multiplicam ali, ela toma uma oxigenação nova. E esse oxigênio faz com que ela possa fluir a cada dia mais. Então eu sempre carreguei muito isso comigo, dentro do meu coração, desde quando eu abri a minha primeira célula. Lá em 2008, 2009, que eu abri, minha primeira célula foi nesse ano, 2008 para 2009. 2008, eu abri minha primeira célula. Quando eu abri a minha primeira célula lá, eu já pensei o seguinte, eu preciso multiplicar. Uau. Porque quando eu multiplico, essa célula avança, alcança, mas foi uma sala de adolescentes, essa primeira célula minha. Então, assim, porque multiplicar é necessário, e quando nós multiplicamos, nós ganharemos mais pessoas. Então, assim, eu penso o seguinte, talvez você pode pensar a mesma coisa, porque tem um ponto nosso aqui, toda célula deve multiplicar. Eu tenho trabalhado muito isso, nossa rede amarela, nós temos trabalhado muito isso esse ano. Eu até falei com os irmãos, toda célula que não multiplicou precisa multiplicar esse ano. É importante a célula multiplicar para ter novas pessoas, para que novas pessoas sejam engajadas nesse trabalho, para que pessoas possam exercer a função ministerial, que é o chamado de todos nós, né? Com certeza, e às vezes o líder ele chega para a gente e fala assim, poxa, mas acabei de inaugurar a célula, já tem que multiplicar, calma. Eu acho que quando ele já inaugura a célula, já tem que ter uma data de multiplicação, mesmo que ele só tenha 6 pessoas, 7 pessoas, até 10 ou 12, não importa o número, mas o justo viverá pela fé. E quando a gente começa uma célula, eu lembro que eu tinha uma célula nossa, ela na Zona Norte, e uma menina começou essa célula e ela comprou um banner, ela mandou fazer aquele banner assim, muito legal, e ela começou a célula, se não me engano, era em fevereiro, e ela colocou a multiplicação em setembro, ou seja, ela já começou o ministério dela dizendo assim, olha, eu preciso que a minha célula multiplique já em setembro. Então, todo visitante que já chegava, ele já sabia que ali essa célula precisava ir para outros lugares. E, assim, pode ser uma coisa assim, bem ilustrativa, todo anfitrião precisa entender, gente, que a célula é como se a arca de Deus estivesse naquele lugar, cara. É uma bênção, né? Chegar na casa. Gente, chegar na casa, sabe? Então, a gente precisa viver isso. Líder de célula, multiplique. Isso está no nosso DNA. Hoje nós estamos a 40 igrejas, mais de 40 igrejas no Brasil e no mundo, e já passamos a marca de mais de 20 mil membros. Mas lembra lá na época do Rio Mar, né, pastor Efraim? Poxa, época do Rio Mar, cara. A gente estava lá, arruma 1.000 e poucas pessoas, e a gente viu tudo isso acontecendo através da igreja em células. É uma bênção demais. Vamos multiplicar, pessoal. Você falou um ponto importante aqui sobre essa questão de marcar uma data. Eu tenho um líder de célula meu, que vai se tornar supervisor agora, em breve, o Deus Leno. Você conhece ele, o pastor Deus Leno, até conosco aqui. O Deus Leno, ele iniciou uma célula ano passado e ele marcou uma data de multiplicação. Deus Leno, acho que depois é até bom você compartilhar conosco o link, é um aplicativo, que ele colocou uma data de multiplicação da célula dele. Sério? E o que acontece? Ele marcou, se eu não me engano, ano passado, foi em setembro. Sim. E a célula dele multiplicou em setembro. Uau. Com o Robson. E aí o que acontece? Depois, o que ele fez? Ano passado, quando multiplicou, ele me mandou, pastor, hoje eu zerei o cronômetro para multiplicação daqui a um ano. Eu conversei com ele agora no último domingo,
falta, se não me engano, poucos dias lá, acho que menos de um mês, mais de um mês e pouco aí, né? Para a célula dele multiplicar novamente. E tá lá o cronômetro e a célula já marcou a data de multiplicação e vai multiplicar novamente. Então, acho que todo mundo teria que ter, talvez, esse aplicativo, esse site que ele usa, para zerar e falar, a minha célula vai multiplicar em tal dia, nessa data, eu creio que a minha célula vai multiplicar. Eu sempre digo, multiplicação é um milagre. É verdade. Porque não depende de nós, não depende única e exclusivamente do Espírito Santo. Claro que nós temos que trabalhar convidando pessoas, mas depende mais dele do que nós. Nós fazemos o trabalho de ir por todo mundo e convidar pessoas, né? Mas acho que esse ponto é muito importante, como falamos aqui, multiplicar, toda célula deve multiplicar, acho que pelo menos uma vez por ano. Verdade. E a gente parte para a segunda, porque a segunda questão que a gente tem que tratar aqui, né, nessa nossa live, nesse nosso podcast aqui, é o quê? Quais são os fundamentos para um líder multiplicador? Quais são os princípios? A gente sabe que princípios, fundamentos, é aquilo que sustenta, né, uma pessoa. Então você tem um prédio, para construir um prédio, você tem que ter uns fundamentos que seguram o prédio. Então a gente tem que listar aqui, pastor, o que você acha que é legal a gente poder falar para essa galera que está nos assistindo? Poxa, se hoje Deus levantou você, Deus levantou a gente, os pastores dessa igreja, para viver coisas extraordinárias. A gente tem vivido, sabe? Eu tenho visto o ministério da Wilze, a sua esposa, a sua família, está tocando o Brasil e a gente vai levar essa palavra ao Brasil. E quem está começando agora, ou quem já é supervisor, quem já está próximo a ser pastor, a gente precisa elencar para essa galera aqui quais são os princípios. O que você acha? Vamos começar a listar aqui e você que está nos assistindo, começa a anotar. Aqui, gente, é no espontâneo, é o insight acontecendo aqui agora na Vera. Então vamos começar a falar sobre os princípios daquilo que a gente viveu, claro, daquilo que você vive e tal. O que você acha? E como você disse, acho que nesse propósito que nós falamos sobre a questão de descobrir esse princípio, eu acho que uma das coisas importantes, sempre eu coloco, é todos nós temos um chamado. O nosso pastor sempre tem falado muito sobre isso. Todos nós temos um chamado ministerial. Talvez vai ser líder de uma célula, de 10, de 50, de 100. Mas a primeira coisa que você precisa saber é que todos nós somos ministros de Cristo Jesus. Sim. Todo mundo é ministro. E outra coisa, o ID é para todos. Jesus não colocou o ID para alguns, não, só alguns, só o pastor Felipe Freitas, que é uma bênção, né, que vai ministrar. Não, é para todos. O ID é para que possamos ir, possamos alcançar várias pessoas. E uma coisa que eu falei um dia no Atitude Vise, no último, acho que foi o último que eu falei, foi no penúltimo, na verdade. O último foi o pastor Pedro Vux, que eu até falei foi o seguinte, olha, todos vocês, todo líder de célula, você é chamado para ser um pastor de célula. E nesse princípio de ser um pastor de célula, você pode crescer e multiplicar, e você pode chegar a ser um pastor de rede também, um pastor de uma igreja. Nós temos aí vários pastores de igrejas hoje, porque talvez você tenha um chamado para Cristo Jesus e você está estagnado. Entenda esse chamado de Cristo Jesus na sua vida. Entenda que foi Deus que te chamou e você pode alcançar, que nem você falou, milhares de pessoas através do chamado que Cristo Jesus tem para a sua vida, para você. Se nós entendermos isso, nós iremos muito mais além. Entendemos o seguinte, eu sou chamado por Cristo e eu vou descobrir em Cristo Jesus qual é o meu ministério, qual é o meu chamado. Eu vou trabalhar para isso, vou crescer, vou multiplicar, eu vou avançar, eu vou fazer o máximo possível, ganhar muitas pessoas para Jesus e fazendo isso, com certeza, nós iremos alcançar muitas pessoas. É verdade. Eu tenho uma coisa que eu gostaria de falar, assim, que você colocou sobre o sacerdócio universal, o primeiro princípio, o primeiro fundamento. Eu gostaria de falar, sim, uma coisa que eu acho que o segundo fundamento é o líder, para ele ser um multiplicador, ele precisa falar aquilo que o John Maxwell fala, que é ele precisa influenciar pelo poder da percepção. O que é isso, gente? Poder da percepção. Eu vou influenciar os meus líderes pela vida que eu tenho. Você vai multiplicar pela vida que você tem, pela vida que você exerce. Então, as pessoas da sua célula, elas estão observando como você trata a sua esposa. Elas estão te observando quando você conduz a célula. Elas estão observando o tempo da célula. Elas estão observando toda a sua vida. Então, você influencia pelo seu modo de viver. Isso gente, pode parecer simples, mas isso é algo transformador. Quantas pessoas que não chegam para o pastor Efraim e falam assim, poxa, pastor, eu queria ter um casamento como o seu.
Eu queria ter uma esposa como a sua, eu queria ter uma família como a sua, eu queria viver o que você vive. Nós queremos viver como o pastor Josué, né? O que ele carrega, a gente quer essa unção que ele carrega, a gente quer viver o que ele vive. Então isso é muito importante dentro de célula. Nós influenciamos as pessoas pelo nosso modo de conduzir a célula, pelo nosso modo de ser, pelo nosso modo de saber, pelo nosso modo de formar discípulos. Não é botando todo mundo numa sala e dizendo o que eles têm que fazer. A gente tem essa grande mania. A gente acha que a gente quer pegar as palavras dos livros, da visão, e começar a falar. Não, você precisa ser como os livros da visão e depois você precisa fazer aquilo que os livros da visão estão pedindo para a gente fazer. Então isso é muito importante. O segundo... Eu acho que, como você disse aí, pastor Felipe, segundo princípio... Quando eu acho que quando é influenciando pela vida, tem que ter uma paixão. É verdade. Porque a paixão é contagiante. Se o líder é contagiante, se ele está fazendo a célula com paixão, se ele entende esse princípio, vem cá, eu vou fazer com paixão, eu vou fazer um dia da célula de aniversário de todo mundo, isso é paixão. Eu vou fazer agora um evento para reunir as pessoas todas. Empolgante mesmo, não tem como. A paixão contagia, aquilo que você falou, a vida vai contagiar outros, vai atrair outros. E daqui a pouco as pessoas verão, ele fala assim, meu Deus, eu quero ter isso que ele tem. Sim. Eu quero fazer aquilo que ele está fazendo. Eu quero ser igual ao meu líder, porque ele é contagiante, ele é empolgante. Ele é um cara muito animado. Então, assim, eu acho que isso é muito importante, que nós tenhamos isso, essa paixão dentro da nossa vida para contagiar outras pessoas. Verdade. Paixão é algo fundamental. Então a gente já listamos 3 aqui já, né? Sacerdócio universal, como ele falou, que é para o ministério é para todos, tá? Não, eu falei aqui sobre a influenciar pela vida. O pastor Efraim agora está falando sobre paixão. Paixão é muito importante. Agora, paixão, isso é fundamental. Mas também é importante a gente fazer uma coisa. Como a gente vai conduzir bem a célula? Conduzir bem a visão. Gente, a gente peca numa coisa muito, muito importante. Às vezes o líder peca numa coisa que é fundamental. É como ele vai dar a célula. Tem célula que assim parece que é enfadonha, aquela coisa muito pesada. Gente, a célula tem que ser rápida. Ela tem que ter gostinho de quero mais. Compartilhamento da célula tem que ser uma coisa assim gostosa, bacana. Por exemplo, quebra-gelo. Tem líder que vai dar o quebra-gelo e fala assim, olha, quais são os sonhos de Deus para sua vida? Aquela cara fechada. Não, quais são os sonhos de Deus para sua vida? Aí ele vai lá, faz a pergunta para todo mundo. Aí ele vira assim e fala assim, ninguém vai responder. Não, então tá bom. Então ninguém tem sonho. Então tá bom, acabou. Vamos pro próximo. Gente, preste atenção numa coisa. O corpo fala. A expressão de rosto ela é fundamental para você conduzir uma célula. Você pode fazer uma exortação com alguém, com um irmão em Cristo, sorrindo. Sorrindo. E não vai se tornar pesado. Você tem que amar sorrindo, tem que exortar sorrindo. A gente precisa ter isso. Na hora do compartilhamento, por exemplo, tem gente que quer pregar na célula. E não pode ser muito longo também, né, pastor Felipe? Não pode. Não pode, tem que ser um compartilhamento muito gostoso, muito rápido. Ali, o pastor já pregou. A melhor célula, pastor, eu falei, é aquilo que a gente sempre fala. Gente, presta atenção nisso. A melhor célula é aquela que o líder menos fala. É que todo mundo está compartilhando. Ou na hora do lanche, tem que ser agradável. Na hora do louvor, por exemplo, uma vez eu fui numa célula, vi uma célula assim, estava todo mundo lá no escuro, adorando a Deus, cantando um monte de música. Aí chega um visitante daquele escuro, não entende nada. A gente está acostumado com aquela liturgia nossa, mas a célula, ela não é para nós. Ela é para o outro. É para o visitante que não conhece. Então você que tem mania de apagar a luz na célula, não faça isso. Por favor, não faça isso. Ou deixe meia luz, né? Meia luz ali, bem pouco, mas assim, é um ambiente para que o visitante chegue ali, ele se achegue, ele consiga entender o que está acontecendo. E sejam também canções que tenham a ver conhecidas. Com a faixa etária também, né? É verdade. Por exemplo, você tem uma célula mais de pessoas, de senhores, aí você botar lá, né, aquela canção que você ama e tal. Uma pessoa, tem gente que quer botar música em inglês na célula. Gente, não tem como. Foi o Maverick. Botar Maverick em inglês só se você tiver fazer uma célula somente para os americanos, né? Mas é isso, eu acho que a condução da célula é fundamental. E acho que é uma coisa dentro desse que você falou aí, e a pessoa entender o seguinte, todo mundo é importante na célula. Todo mundo. Eu comecei uma célula agora, tem fazer 4 meses. E uma coisa que sempre eu faço, toda a minha célula é o seguinte, eu distribuo as tarefas na célula, desde quando eu comecei. Eu descobri o seguinte, que eu não sou melhor do que ninguém.
E todo mundo pode falar. Eu coloco os irmãos para compartilhar, para fazer as perguntas, para fazer o quebra-gelo, para escolher as músicas, para mostrar o seguinte, vem cá, eu tô aqui igual a vocês. Aí um dia o irmão me disse assim, pastor, mas eu não sei falar igual você. Eu falei, claro que você sabe. Nós estamos aqui para compartilhar. Sim. Aí eu falei assim, mano, e o negócio é o seguinte, ninguém vai errar, não. Você nunca tá errado, você não vai estar errado, vamos compartilhar. É por isso que compartilha. Porque cada um pode falar um pouquinho sobre aquele assunto. Esse é o objetivo da célula. E você pode ter certeza, se fizermos a célula assim, ela vai avançar e muito, muito mesmo. Uau. Nós estamos quanto tempo aqui já? Vamos ver aqui. Nosso horário já está quase acabando. Nós temos alguns minutinhos só mais. Então, o pessoal que está aí conosco aí da rede, de cada rede, põe aí, compartilha de onde é que você está nos assistindo nesse momento. Mande o seu recadinho embaixo aí pra gente. Continue compartilhando mesmo. Nós estamos nos nossos minutos finais aqui, nós temos só um tempo. E para a gente partir para o finalzinho aqui, com o nosso compromisso com o nosso pastor é o tempo de 10h30. E é o seguinte, o que impede você de multiplicar? O que te impede de multiplicar? Um dia eu falei com uma pessoa, esse patrão, falei com uma pessoa, que ele tem uma célula, boa, hein? E a célula dele não multiplicou ainda. E eu falei, mas por que você não multiplica, mas você não prepara ninguém? Ele falou, porque o pessoal da minha célula não tem ninguém não preparado, que as pessoas são novas convertidas, tem 8 meses, 9 meses de crente. Eu falei, irmão, mas tem gente lá que você tem que confiar nas pessoas. E talvez a pergunta que fica hoje para todo mundo o que te impede de multiplicar? Você que está aí conosco, o que te impede de multiplicar ainda esse ano? O que te impede de multiplicar? Gente, uma vez eu tinha um casal de líderes que a célula deles era lotada. Era uma célula assim, lotada. Batia 40 pessoas, 30 e poucas pessoas. E aí eles empresários, eles não conseguiam multiplicar a célula. Eu falei, como é que você não consegue multiplicar uma célula? Tinha tanta gente lá, meu Deus, como é que pode isso? Aí tal, não, mas não dá, tal. Aí eu fui uma vez lá. Eu visitei a célula. Pô, a célula fantástica, maravilhosa. Só que a célula demorava muito para acabar. Era uma célula com todo 2 horas. Parecia uma festa. Cada célula era um banquete. Pô, tinha dia que eles faziam camarão à moranga. Outro dia era churrasco. Outro dia que não posso ter churrasco, tá? A gente gosta de churrasco. A minha célula mesmo fez um churrasco de para trás. Foi uma vez. Você me convida. Então, assim, tinha tanta coisa. E aí eu fui entender, depois eu consegui perceber que esse casal, eles tinham uma vida muito corrida, como todo mundo tem uma vida corrida. E aí toda vez que eles chegavam na célula, ele falava assim, ai, é muito cansado, a gente chegou aqui, é difícil, corrida. Então, aquelas pessoas daquela célula, elas olhavam assim e falavam, cara, eu não quero ser como esse casal. Tem gente que às vezes fica 20, 30 horas trabalhando na igreja, mas, por exemplo, às vezes não dá um tempo para a família, não dá um tempo para isso ou para aquilo, e às vezes não consegue influenciar. Porque quem está assistindo, quem está na célula te vendo, por exemplo, o que faz eu olhar para o Efraim e admirar o Efraim? Poxa, ele é um homem de Deus, é um grande pastor, tem tempo com a família, eu vejo ele tem tempo com o Tito, tem tempo com a Chloe, tem tempo com o Wilson, ele tem tempo com a família. Eu olho o Efraim por completo, eu consigo ver que ele consegue ser um homem que consegue tratar todos os pilares da vida. Então, gente, às vezes a pessoa não consegue demonstrar o que realmente precisa ser demonstrado numa célula. Então, as pessoas olhavam esse líder assim, sempre estava cansado, sempre estava estressado, sempre era muito corrido, tudo muito pesado. Gente, o evangelho, ele é maravilhoso. Liderar uma célula é presença de Deus, é poder de Deus, gente. Então, vamos levar a célula com mais leveza, vamos levar a célula com mais prazer, vamos levar a célula assim com... Gente, o seu trabalho, líder de célula, com todo respeito, mas o seu trabalho é maior do que o presidente da República. Amém. O seu trabalho é maior do que o presidente dos Estados Unidos, porque você é o ganhador de almas. Você está construindo um grande legado nessa terra e você está deixando um galardão no céu. Nós somos estrangeiros, nós somos trabalhadores do Senhor. Eu queria deixar esse recado para você. Pastor Efraim. Eu acho que como nosso tempo está findando, já está acabando, eu só queria que você escrevesse aí algo profético, pastor Felipe. Amém. Dizendo o seguinte, eu vou multiplicar ainda esse ano. De qual rede você faz parte? Escreva independente da cor da rede, é o reino. Escreva agora, eu vou multiplicar ainda esse ano. Nós estaremos orando aqui, né, pastor Felipe? E eu quero declarar em nome de Jesus, se você não multiplicou, nós estamos agora já entrando no mês de outubro.
Irmão, marca uma data, pela fé. Isso. Deus vai te ajudar, pode ter certeza disso. Coloque, eu vou multiplicar ainda esse ano. Creio que nesse ano será o meu ano de multiplicação. Pastor, mas faltam 2 meses. É isso mesmo, amigo. Em 2 meses, milagres acontecem. Verdade. Em 2 meses, vai ver o extraordinário acontecendo. E nós estaremos orando aqui isso mesmo. Coloque aí, eu vou multiplicar esse ano. Nós iremos multiplicar. Nós iremos viver uma grande colheita em nome de Jesus. E eu vou dizer para você, se você seguir esses passos que nós falamos aqui, que o pastor Felipe falou, tem vivido algo extraordinário em sua rede, nossa igreja, você verá esse ano um milagre extraordinário Aleluia. de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. E vamos fazer o seguinte, então, já que você deu essa ideia fantástica, quando você terminar a célula, você posta, você marca o seu pastor, marca, e aí coloca a hashtag assim, ó, eu multiplico. Top. Eu multiplico. Coloque Hashtag eu multiplico. Vamos lá? Marque a igreja, marque a nossa rede, marque o pastor Josué, para todo mundo ver. Eu multiplico. Hashtag eu multiplico. Eu multiplico. Vamos todo mundo bombar aí com essa hashtag de multiplicação ainda esse ano. Obrigado, pastor Efraim. Vamos orar, pastor Felipe, agradecendo a Deus? Valeu, vamos lá. Pode orar. Ora? Eu oro? Pode ser. Senhor, obrigado. Nós te damos graças por esse momento tão especial aqui, de falar sobre a expansão do seu reino. Amém, Jesus. Pai, nós pedimos que todas as pessoas que estejam nos assistindo aqui, essa palavra possa ser um oxigênio para a alma, para aqueles que estiverem cansados, pensando talvez em desistir. Senhor, que ninguém desista aqui. Pelo contrário, todos aqui que estejam assistindo aqui esta live, essas pessoas possam sentir um refrigério do Senhor para que elas possam expandir o reino do Senhor aqui nessa terra. Deus, amém, Jesus. Nós amamos o Senhor. Queremos chegar ao final da nossa vida e entregarmos um legado, construir esse legado, passar o bastão para os nossos filhos. Nós oramos ao Senhor pela multiplicação de discípulos, amém, pela Jesus. Multiplicação de células, de toda a Igreja Batista Atitude. Nós oramos e te damos graças na autoridade do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Deixa eu abençoe. Obrigado, pessoal. Valeu.